Então, o que é preciso corrigir para fazer bolos mais fofinhos e macios? Você pode fazer um mix de farinhas com farinhas mais ricas em proteínas, ricas em gorduras, como é o caso da farinha de trigo sarraceno, de grão de bico, de feijão branco, a farinha de amêndoas, farinha de amendoim. A farinha de amendoim ela é uma substituta mais barata para a farinha de amêndoas e também vai contribuir porque ela agrega gorduras e proteínas. Então a sua massa vai ficar mais úmida, mais macia, mais leve, mais fofinha. Então, tendo um mix equilibrado de farinhas, com a quantidade de líquido suficiente para aquele mix, você vai conseguir obter massas mais macias e com maior durabilidade. Tenha cuidado também com as farinhas integrais. Quando você for fazer o seu mix, é muito importante que você as agregue, mas você tem que saber quanto de líquido você vai precisar agregar àquela receita para que ela não fique com o resultado final seco. Então, o ponto de hidratação das massas é muito importante que você conheça. É muito importante que você conheça as características de cada farinha para saber quanto mais de líquido eu tenho que pôr ou quanto menos. E também para você saber a quantidade de cada farinha que você pode colocar na massa. Por exemplo, uma farinha que deixa sabor residual é a farinha de quinoa. Ela é uma farinha de estrutura, rica em fibras, porém ela tem um sabor residual amargo. Então, se você utilizar em uma quantidade maior, você pode deixar o seu bolo com um gosto amargo. O ideal é que você utilize aproximadamente, no máximo, 30% da quantidade de farinhas do seu mix de farinha de quinoa, no máximo, porque senão a partir disso ela já vai deixar um sabor residual na massa. Então é muito importante que você conheça as características das farinhas e também o ponto de hidratação das massas para você saber a quantidade de líquido suficiente para a quantidade de farinhas e os tipos de farinhas que você está utilizando e não correr o risco de fazer um bolo seco. É importante também que você agregue ao seu mix farinhas de liga e farinha de maciez, como a fécula de batata, o amido de milho, o polvilho doce e a araruta. Essas farinhas, elas são refinadas, não possuem altos teores de nutrientes, porém, elas agregam uma textura mais agradável ao paladar, agregam maciez e umidade também. Assar o seu bolo pelo tempo correto é muito importante. Aqui no canal eu já tenho um vídeo com os indicadores de como você sabe quando o seu bolo está assado. Então, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição para você assistir, tudo bem? É muito importante que você não deixe o seu bolo esfriar dentro do forno para evitar a perda de umidade. Armazenar da maneira correta, dentro de um recipiente bem fechado ou em sacos de congelamento, também para reduzir essa perda de umidade, vai ajudar a manter a umidade, o seu bolo mais macio por mais tempo.